Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso 11. Lucas 15, 11. Certo? Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. Esse mês nós vamos falar sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Amém? O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso 11, a partir do verso 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e se foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Amém? Que o Espírito Santo venha abrindo os nossos ouvidos, que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Amém? Que o Senhor aqui hoje venha nos revelar a respeito do amor dele sobre a nossa vida. Amém? Então, aqui Jesus está contando sobre essa história que todos nós aqui, acredito, conhecemos, que é, sobre o filho pródigo. Só que antes dele contar a história do filho pródigo, lá no verso 1 do capítulo 15, olha o que acontece. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, os religiosos, vendo Jesus ali ao lado dos pecadores, eles falaram: veja bem esse homem, ele come, ele se assenta com os pecadores. E aí Jesus, logo em seguida, depois de ouvir isso, ele começa a dar uma lição de amor para aqueles religiosos. E no verso 13, ele começa uma parábola. Então Jesus lhe contou essa parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra,
coloca no ombro, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu, pois um pecador que se arrepende haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, para nós, talvez o nosso amor é tão limitado, a gente não consiga entender esse deixar as 99 para ir atrás de uma. Aqui Jesus está falando a respeito dele ir atrás dos perdidos, a respeito dele ir atrás de um perdido, e que há festa no céu quando um perdido se arrepende. Então, talvez para nós a gente fala, mas puxa vida, o cara está perdido, o cara já ouviu, já conhece. Porque veja bem, quando Jesus está falando dessas ovelhas, ele não está falando daqueles que já estavam lá no mundo perdidos, mas ele está falando de um que um dia fez parte do aprisco, um que um dia esteve reunido com aquelas ovelhas, mas ele se foi, ele se perdeu. E Jesus, ele quer ir lá buscar aquela ovelha perdida. E muitas vezes o nosso coração duro fala assim, já está perdido mesmo. E a gente ainda reclama. E aí Jesus é tão maravilhoso, porque ele fala assim, quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Isso é maravilhoso. Vejam bem o amor de Deus que vai atrás de um perdido. E quando ele acha esse perdido, ele traz esse perdido no colo, no ombro. Esse é o amor de Deus por cada um de nós. Um dia o Senhor me trouxe no colo. Um dia o Senhor me trouxe no ombro. E eu sei que com muitos de nós que estamos aqui. Aí a gente olha assim e pensa, mas aquela ovelha merecia, né? Talvez ela merecia ali uns tapas, mas não é assim o amor de Deus. Não é assim a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. A graça, a misericórdia, o amor de Deus faz com que ele vá atrás dos perdidos e os traga no colo. E Jesus continua a parábola, aí ele começa no verso 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Eu me lembro do dia que eu aceitei, que eu recebi o Senhor como Jesus e Salvador da minha vida. Eu lembro que logo após eu ter feito a oração com uma pastora, me lembro direitinho daquele dia, ela falou assim, hoje está havendo festa no céu por sua causa. Aquilo tocou tão profundo o meu coração, eu imaginei, mas puxa vida, mas quem sou eu? Eu não entendi o que ela falou naquele dia. Eu só pensei, mas quem sou eu? Para que haja uma festa no céu por mim? Hoje eu entendo desse amor. E ontem tivemos alguns batismos, e o Camilo comentou isso, hoje está havendo festa no céu. Talvez aquelas pessoas que estivessem sendo batizadas não entenderam isso, mas isso se chama amor. Então, depois de Jesus falar sobre essas duas parábolas, da ovelha perdida, da moeda perdida, ele entra na do filho pródigo, aquele filho perdido. E quais eram as características desse filho? Um filho que chegou para o pai e falou assim, pai, me dá minha parte da herança, aquilo que me cabe, aquilo que quando você morrer será meu. A herança o pai dá quando o filho morre. Desculpa, o pai dá quando... O filho recebe quando o pai morre.
A herança não é para ser dada em vida. Mas aquele filho chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero a minha herança. E o pai repartiu e deu a ele o que lhe cabia. Aquele filho era um filho ingrato. Ele era interesseiro. Aquele filho, ele estava interessado nos bens do pai. Aquele filho, ele estava interessado na herança que pertencia a ele. E muitas vezes, nós buscamos a Deus apenas interessado na herança que Ele tem para nós. Muitas vezes, buscamos a Deus apenas interessado nas promessas que Ele tem para nós. Aquele filho, ele estava mais preocupado com os prazeres do mundo. Ele não entendia aquilo que estava escrito lá em Cântico dos Cânticos, não precisa abrir sua Bíblia, no capítulo 1, no verso 2, na parte B, quando diz: porque melhor é o teu amor do que o vinho, melhor é o amor do Pai sobre as nossas vidas do que qualquer prazer do mundo. Isso é o melhor, mas aquele filho, naquele momento, ele não entendia isso. E muitas vezes nós também não entendemos que o amor de Deus sobre nós é melhor do que qualquer prazer desse mundo. Ele é maior do que para qualquer prazer que o mundo possa nos dar. É o amor de Deus. E aí a palavra diz assim, no verso 17, ainda do capítulo 15, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? O filho não voltou para casa pensando: ai, que saudade do papai. O filho não voltou para casa pensando: eu amo meu pai, eu vou para a casa do pai. O filho voltou para casa dizendo: na casa do meu pai há comida. O filho ainda voltou para casa interessado naquilo que o pai podia dar para ele. Infelizmente, muitos ainda buscam o pai sem entender esse amor. Ele até se arrependeu, porque ele disse no verso 18: eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Esse filho ainda não tinha entendido. Ele estava arrependido. Ele sabia que o que ele tinha feito era errado. Mas ele não conhecia o pai. Ele não se sentia digno de ser chamado de filho. Ele não conhecia o amor do pai. Será que nós conhecemos o amor do pai? Ele não entendia a misericórdia. Será que nós entendemos? Ele não entendia a graça. E no verso 20 diz que a seguir ele se levantou e foi para seu pai. Estando longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O pai já estava ali esperando por aquele filho. E aqui diz que ele, cheio de compaixão, algumas versões diz que é compadecido. E aí eu fui buscar no original o que é essa palavra compadecido. Ser movido pelas entranhas, daí ser movido pela compaixão. E ele vem da raiz. A raiz dessa palavra quer dizer entranhas, intestino, coração, pulmão, é tudo que está lá dentro da gente. As entranhas eram consideradas como a sede das paixões mais extremas. Então, aquele pai, ele foi movido ali naquele momento, houve uma explosão de emoção dentro dele. Quando ele viu aquele filho voltando, ele não pensou naquele momento: o meu filho, ele pegou tudo que tenho. O meu filho já pegou a parte dele da herança. Ele não pensou nisso, ele só pensou: o meu filho está voltando para casa. E ele correu
abraçar aquele filho. Ele correu para beijar aquele filho. Meus amados, é assim o amor de Deus sobre a nossa vida. É exatamente desse jeito. O pai, ele viu de longe aquele filho vindo. E o pai correu. Eu imagino ali aquele pai, um senhor já de idade, correndo para abraçar o filho, para beijar o filho. Aquele filho devia estar ali com mau cheiro, mal vestido. Mas o pai não pensou em nada disso. Ele só abraçou. Será que nós entendemos esse amor? Enquanto eu preparava essa mensagem ontem, eu me emocionava só de pensar nesse pai. É algo assim, é maravilhoso. Aquele filho, ele merecia isso. Aquele filho merecia esse pai sair correndo, abraçar, beijar. Não é por merecimento. É pela graça de Deus. E aquele filho que não se achava digno, no verso 21 ele diz assim: e o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A resposta do pai, sabe qual foi? Verso 22, ora o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então o filho chega para o pai e fala: pai, eu não sou digno. O pai está nem aí. O pai falou: traga a melhor roupa, traga o anel, que simboliza a aliança, traga a sandália. Vamos comer juntos. Esse filho que estava perdido hoje vai fazer parte da mesa do Senhor. Esse filho que estava perdido vai ceiar comigo. Quantos não se acham dignos de ceiar com o Senhor? Quantos não se acham dignos de participar da ceia do Senhor? Mas o que ele fala? Você é digno. A ceia está servida, amados. A ceia é para os filhos. Mas os religiosos dizem assim: esse pecador que não é batizado, esse pecador vai ceiar. Esses religiosos agem da mesma forma que lá no verso 1 falaram: olha aí, ele só anda com os pecadores. A ceia está servida. Não é porque nós merecemos, não é por aquilo que nós fazemos, mas é pela graça de Deus, é pelo amor. É um amor que nós não entendemos, é o amor ágape, é o amor que é paciente, é o amor que é bondoso, é o amor que tudo suporta. Esse é o amor de Deus pela nossa vida. É esse o Deus que me ama e que te ama. É esse o Deus que fala assim: traga o melhor para o meu filho, pois ele voltou. Ele voltou para casa. Ele está em casa. Mas os religiosos, eles agem da seguinte forma. Verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quantas vezes nos parecemos com esse filho mais velho? Ele estava na casa do pai. Tudo o que estava na casa do pai já era dele. Tudo era dele. Mas esse filho que estava na casa do pai também não conhecia o amor do pai. Meus queridos, se tem uma coisa que vai mudar a nossa história, se tem algo que vai mudar a nossa vida, é quando o Espírito Santo nos revela esse amor. Enquanto não for revelado esse amor sobre nós vamos continuar lutando contra as mesmas fraquezas. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, verso 23. João 13, 23. João 13, 23 diz assim: ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, a quem ele amava. Amém? João escreveu o Evangelho de João e João teve essa revelação. João se referia a ele como aquele a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava. João era mais amado que os outros? Não. Mas João teve essa ousadia. João entendeu. E quando ele entendeu, ele teve a ousadia de falar e de escrever aquele a quem Jesus amava. Cada um de nós aqui devemos também ter essa ousadia de se referir a nós mesmos dessa forma. Eu sou aquele, ou eu sou aquela a quem Jesus ama. Essa revelação precisa estar aqui dentro de nós, gravada. Nós temos que entender isso, que nós somos o discípulo que Jesus ama. Essa revelação que nós precisamos ter. Muitas vezes nós queremos ter a revelação de tanta coisa. Queremos ler a palavra e ter a revelação de tanta coisa. E vamos estudar. Isso não é errado. Mas o que nós mais precisamos pedir para o Espírito Santo é: me revela esse amor. Eu quero verdadeiramente falar e sentir que eu sou aquele ou eu sou aquela que Jesus ama. Esse amor, ele não é condicional, não é aquilo por aquilo que fazemos ou por aquilo que deixamos de fazer. Simplesmente, Deus é amor. Deus é amor. Aí muita gente fala assim: mas como que Deus ama? E acontece tanta coisa. Deus é amor. Deus é soberano. E Deus é o Deus de justiça. Ele também é um Deus de justiça. Nós, filhos, quantas vezes nós fomos disciplinados por nossos pais e não entendíamos. Mas os nossos pais, quando nos disciplinávamos,
era porque nos amava. Então, a disciplina de Deus também faz parte desse amor. Eu sou aquele, eu sou aquela que Jesus ama. João também escreveu no capítulo 15, no verso 9, abra sua Bíblia. Sabe, esses versículos são aqueles versículos para você estar com uma caneta e marcar, sabe, colocar flechinha. A nossa Bíblia de papel, ela tem que ser toda ela assim marcada. Aquilo que nos chama a atenção, colocar uma caneta marca-texto bem fluorescente, para nós não esquecermos. João 15, 9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, eu vos amei. Olha, o amor de Jesus por nós, o mesmo amor do Pai, sabe, isso nos dá o direito de falarmos que somos filhos favoritos. Cada um de nós aqui é o filhinho e a filhinha do papai. Cada um de nós é o filhinho e a filhinha favorita do pai. Hoje cedo, quando eu estava lendo novamente, repassando aqui a mensagem, na hora que eu li lá do pai que vai correndo com alegria encontrar com o filho, eu me lembrei de uma cena que eu vi há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, 75, eu tinha 9 anos. O meu pai recebeu uma carta, naquela época não tinha internet, telefone, com essas facilidades que tem hoje, né? Então, meu pai recebeu uma carta que tinha sido escrita não sei quantos dias atrás, às vezes até mais de um mês, de uma irmã dele. Nós morávamos em São Paulo, e a filha, a sobrinha do meu pai, tinha terminado com o namorado, brigou com o namorado, e ficou desiludida da vida e resolveu entrar para o convento. Isso acontecia muito, eu não sei hoje, né? Mas antes era normal isso, né? As moças eram desiludidas e entravam para o convento. E aí, só que minha tia morava lá, eu acho que é norte de Minas, não sei, mas muito longe de São Paulo. E ela não tinha contato nenhum com essa minha prima. E ela falou para o meu pai procurá-la. E aí lá fomos nós, de convento em convento, em São Paulo, atrás dessa prima. Você não lembra disso, né? Você era novinho. Agora eu tenho que falar, né? Que você é bem mais... É meu irmão, viu, gente? Agora, puxa vida, tudo que ele queria ouvir, que ele é bem mais novo que eu, mas tudo bem. Mas... lá fomos nós e achamos, não é que a gente achou? Num convento, a noviça estava estudando para ser freira. Aí, quando chegamos lá, meu pai falou para ela, não, você não vai ser freira, não. O que é isso? Eu vou te levar para sua casa essa semana. E aí, lá fomos nós, lá para Minas, né? Meu pai conseguiu arrancar essa moça do convento. E lá fomos nós para Minas, e a minha tia não sabia de nada, não sabia se a gente já tinha encontrado com ela, não sabia de nada. Então, chegamos lá de surpresa. Quando essa minha tia viu, né, a gente chegando, quando nós paramos com o carro lá na frente, era uma família muito barulhenta, muito escandalosa. Essa minha tia, ela gritou tanto, ela fez tanta festa, mas tanta festa, então eu imagino aquele pai fazendo essa festa. Mas a festa foi tanta, e realmente foi uma explosão de emoção. A vizinha dela ficou tão assustada com tanta barulheira que passou mal, quase morreu a vizinha, por causa do barulho, por causa da alegria que estava naquela casa, por causa da volta de uma filha. E é desse jeito, amados. Essa festa, essa barulheira, o céu é barulhento. O céu é barulhento, tem muito barulho lá.
Quem não gosta de barulho vai se acostumando, porque o céu é barulhento. E cada vez que um pecador se arrepende, é mais barulho, barulho, barulho. Isso é por amor. Só para vocês saberem, quem gosta de romance, depois ela voltou com o namorado, casou, né, com aquele que ela estava desiludida, e está casada até hoje com ele, viu? Teve final feliz. Não era. Aí, meus queridos, então, vamos voltar aqui, né? Então, Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 15, verso 9. Como meu Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Aí, no verso 10, Jesus diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu permaneço. Então, a revelação desse amor, quando nós sabemos o quanto nós somos amados por Deus, essa revelação faz com que cada um de nós nos mantenhamos firmes, que a gente consiga se livrar das nossas fraquezas. É essa revelação. Porque enquanto nós não amamos, enquanto nós não sentimos esse amor, as nossas fraquezas, elas vêm falando mais alto do que nós. E aí, muitas vezes, não conseguimos nos manter em pé. Muitas vezes, não conseguimos permanecer. E o amor de Jesus. Abra sua Bíblia, se você estiver fechada, no Evangelho de João, capítulo 17 agora. No verso 6. Esse amor, ele é tão grande, mas tão grande, que Jesus, ele estava pronto para ser crucificado. Iam prendê-lo, iam matá-lo. Jesus sabia de tudo que ele ia passar. Mas ele nos ama tanto, que antes disso, ele foi orar ao Pai. E primeiro ele orou pelos seus discípulos. Ele fez uma oração de amor aqui. Uma oração de quem ama. 17, verso 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado no meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. E aí ele continuou essa oração de amor pelos seus discípulos. Ele ia para o Pai, mas os discípulos ficariam. Ele sabia que os discípulos ainda iam passar por muitas dificuldades. E aqui ele está orando para que o Pai guarde os filhos, guarde aqueles discípulos. Mas ele não orou apenas pelos discípulos. Jesus orou por mim naquela noite. Jesus, ele orou por você naquele dia. Você sabia disso? Que antes de ser crucificado, antes de voltar para o Pai, Jesus se lembrou de você? No verso 20, minha oração não é apenas por eles, ou seja, não é apenas pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim
por meio da mensagem deles. Quem é que crê em Deus aqui? Amém? Então, Jesus aqui está orando por nós. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Vejam bem, Jesus está aqui falando para que cada um de nós que estamos aqui hoje nessa sala, que a gente entenda esse amor, para que a gente entenda que somos amados da mesma forma como Ele nos ama. Isso é maravilhoso. Pai, no 24, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou e vejam a minha glória, né? Novamente. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. E eu neles esteja. Amados, nunca se esqueçam disso. Jesus, antes de ser crucificado, Ele pensou em nós. Ele morreu por nós. Ele morreu por cada um de nós. Por amor. Porque Ele nos ama. Porque Ele já nos amava. Mesmo antes de virmos ao mundo. Muitos anos antes. Ele já nos amava. Esse é o Deus maravilhoso. Abra sua Bíblia agora lá no Antigo Testamento, em Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Eu amo esse livro. E a nossa interpretação, a revelação que nós recebemos através desse livro de Cântico dos Cânticos, ele fala da relação da noiva que somos nós com o noivo Jesus. E no capítulo 4 de Cântico dos Cânticos, no verso 9, diz assim, é o noivo falando. Então, olha o que Jesus fala para você e para mim. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar. Amados, quando nós simplesmente olhamos para Jesus, e aí nós temos que ter essa revelação do Espírito Santo, para entender isso. Que um simples olhar para Jesus já cativa o coração de Jesus. Já dispara o coração. Você já pensou nisso? Que quando você olha para Jesus, o coração dele dispara? Amados, é só a revelação do Espírito Santo para que a gente entenda isso. E aí a noiva fala assim, lá no capítulo 8, um pouco mais para frente. Coloque-me, 8, verso 6. Coloque-me como um selo sobre o seu coração. Essa é a oração que nós devemos fazer. Como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar esse amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Nenhuma riqueza nesse mundo, nada, se compara
a esse amor. Nada. E agora lá em Romanos, vamos voltar lá para o Novo Testamento. Romanos capítulo 8, verso 35. Oito, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Senhor. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Nada vai nos separar desse amor, nada, porque Ele simplesmente nos ama. E que o Espírito Santo venha revelando isso para nós. Gabriel. E que o Espírito Santo venha revelando isso para cada um de nós. Nada vai nos separar. Aqui está. Por que eu me acho indigno? O Senhor nos ama. Sabe, lá na última ceia, quando os discípulos estavam reunidos em volta de Jesus, havia um discípulo. Isso está lá em João capítulo 3, verso 23. Sabe aquele discípulo que Jesus amava? Aquele discípulo que sabia, aquele discípulo que tinha tido essa revelação. Sabe onde ele estava sentado? Do ladinho de Jesus. Capítulo 13, verso 23 do Evangelho de João diz assim: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Aleluia. Aquele discípulo que sabia o quanto ele era amado, ele estava sentado ali, reclinado. Ele era digno? Ele era o cara? Não. Ele era simplesmente amado. João, que Jesus transformou. João, que era conhecido como Boanerges, como filho do trovão, por causa do seu temperamento extremamente explosivo. Esse era João. Imagine uma pessoa com esse temperamento explosivo, sentado ali naquela hora, na hora da ceia, simplesmente recostado, ali no peito de Jesus. Feche os seus olhos. Que ao ceiar hoje, essa seja a sua posição, recostado no peito de Jesus.